No ano de 2013, cientistas fizeram uma descoberta extraordinária na gruta espanhola conhecida como Cima de los Huesos, também chamada de Poço dos Ossos. O que encontraram ali foram restos humanos, o que por si só já era bastante incomum. Contudo, o aspecto mais surpreendente era a localização desses vestígios. Afinal, a gruta se encontrava a uma profundidade considerável, cerca de 43 pés ou 13 metros, o que a tornava excessivamente profunda para ser habitada por seres humanos. Além disso, não havia indícios de que a caverna tivesse sido utilizada como local de sepultamento ao longo do tempo. Diante desse achado, tornou-se evidente que estávamos diante de um caso notável na história humana, o primeiro registro de um assassinato. Pelo menos esse é o primeiro caso conhecido pela ciência até então. Surgiram diversas questões intrigantes. O que teria motivado o primeiro assassino a cometer tal ato? E quais seriam as circunstâncias extraordinariamente estranhas que envolviam esse crime? No início das investigações científicas, dois pontos de vista opostos se destacaram em relação à natureza humana. De um lado estava a perspectiva de Thomas Hubble, que sugeria que a essência do Homo sapiens era extremamente violenta e que o desenvolvimento da humanidade se dava por meio de uma guerra de todos contra todos. Por outro lado, Jean-Jacques acreditava que a civilização era construída a partir da cooperação e do desejo de fazer parte de um grupo social. Até hoje, esse debate entre essas duas correntes de pensamentos persiste, sem uma resposta definitiva. Afinal, quem está certo? Qual é a verdadeira natureza humana? Essa é a questão que surge diante da descoberta dos cadáveres na caverna espanhola. Hubble e Jean têm opiniões opostas sobre o assunto. Mas quem está realmente certo? Para investigar mais a fundo, os cientistas decidiram estudar os restos mortais com maior detalhe. Eles reconstruíram um crânio a partir de 52 fragmentos encontrados espalhados pelo fundo da caverna e determinaram sua idade. Descobriu-se que o crânio pertencia a alguém que viveu aproximadamente 430 mil anos atrás. No entanto, o que realmente surpreendeu os cientistas foram duas fraturas acima do olho esquerdo. Elas apresentavam o mesmo padrão e eram completamente idênticas. Os primeiros pesquisadores sugeriram que essas lesões ocorreram devido a uma queda até o fundo da caverna. No entanto, na Cima de los Huesos não há nada que possa ter causado tal fratura simétrica. Não foram encontrados sinais de cicatrização na área afetada, o que indica que a lesão causou a morte ou ocorreu após o falecimento. Os cientistas iniciaram um estudo mais detalhado das fraturas no crânio e chegaram à conclusão de que elas resultaram de golpes desferidos por uma lança de pedra ou machado, indicando um homicídio intencional. A análise levou em consideração a localização das fraturas, evidenciando que o agressor atingiu a área do olho esquerdo com a mão direita em repetidas ocasiões. Após o ataque, o assassino arrastou o corpo inerte e o jogou no fundo da caverna. No entanto, o homem assassinado não parecia ser a única vítima de violência física, pois os restos mortais de outras 28 pessoas foram encontradas na caverna. Embora não tenham sido encontrados vestígios de violência na morte desses indivíduos, os cientistas têm certeza de que já estavam mortos quando foram jogados no fundo da caverna. É possível que vários criminosos tenham cometido o primeiro massacre conhecido da humanidade? Ou talvez fosse um serial killer? É notável que esse crime tenha ocorrido há pelo menos 130 mil anos, antes do surgimento do primeiro Homo sapiens. O assassino parece ter escolhido suas vítimas entre as primeiras espécies de humanos. Pode-se supor que apenas os ancestrais distantes do Homo sapiens eram assassinos brutais, e que o ser humano mais inteligente é uma criatura mais pacífica. No entanto, isso está longe de ser verdade. O primeiro Homo sapiens simplesmente seguiu o caminho da violência traçado por seus antepassados. Outra descoberta que confirma essa noção é a de restos humanos encontrados na caverna Selavina, na Romênia, datados de cerca de 33 mil anos atrás, durante a Segunda Guerra Mundial. Entre esses restos também havia um crânio com lesões incomuns. Por muito tempo, os cientistas não conseguiram explicar as feridas encontradas, mas somente 60 anos depois, com o advento de equipamentos modernos e de alta qualidade, os pesquisadores conseguiram desvendar esse crime. Os cientistas desenvolveram vários moldes de cabeças feitos de um material que imita as propriedades dos ossos reais. Em seguida, os experimentadores realizaram uma série de testes, lançando esses moldes de cabeça em diferentes posições e utilizando diferentes armas simuladas, como um taco de beisebol e fragmentos de pedras vulcânicas. Os modelos de cabeça foram atingidos em duas posições, quando caíram em uma superfície dura, simulando o cenário em que a vítima estava caída no chão no momento do assassinato, e também em uma posição ereta, como se a vítima estivesse em pé.
Após uma série de ataques simulados, os cientistas compararam os dados obtidos com tomografias computadorizadas de crânios reais, seguindo a mesma suspeita de homicídio anterior. Não foram encontrados sinais de cura no crânio, indicando que o golpe provavelmente causou a morte. A hipótese de que as lesões ocorreram após a morte foi descartada, pois os ossos estariam secos e danificados no momento do impacto, com fraturas com bordas afiadas. No entanto, os fragmentos ósseos se comportaram de maneira suave, indicando que no momento do golpe havia tecido cerebral dentro do crânio, ou seja, a pessoa ainda estava viva no momento dos ferimentos. A vítima não morreu instantaneamente e os golpes foram poucos. O primeiro ocorreu quando a pessoa caiu de bruços, provavelmente após ser empurrada. Em seguida, a vítima se levantou e recebeu o segundo golpe diretamente do agressor, desferido com um objeto contundente. Os fragmentos ósseos foram projetados para a parte de trás do crânio, indicando que o assassino estava cara a cara com a vítima. Considerando que os golpes foram do lado direito, os cientistas sugeriram que o agressor era canhoto. Esse foi um dos primeiros assassinatos conhecido entre Homo sapiens nos tempos antigos. Muitas vezes tendemos a atribuir a violência à mídia, aos jogos de computador ou a filmes violentos. No entanto, os assassinos descritos aqui não estavam jogando Fallout ou assistindo a comédias sangrentas. A raiz do problema é muito mais profunda. De acordo com os biólogos evolucionistas, acredita-se que a causa da violência moderna seja resultado da seleção natural em nossos antepassados, que favoreceu aqueles com uma propensão à crueldade, eliminando assim os parentes pacíficos. Isso resultou na sobrevivência dos genes responsáveis pela agressão, que foram transmitidos às gerações seguintes e eventualmente chegaram até nós. Embora todos tenhamos uma tendência ao comportamento agressivo, apenas alguns são capazes de cometer verdadeiras atrocidades. No entanto, além da evolução da agressividade, também fomos dotados de empatia e simpatia. Nossa sobrevivência sempre dependeu, em grande medida, da interação com outras pessoas. A capacidade de empatia e colaboração nos permitiu coexistir com a nossa própria espécie. No entanto, alguns indivíduos são simplesmente desprovidos dessa qualidade. Na psiquiatria, eles são chamados de sociopatas e psicopatas, pois carecem de emoções e buscam a emoção de destruir a si mesmo ou ferir os outros. A questão de se isso é inato ou uma consequência da influência da educação e do ambiente social ainda é um assunto em aberto. Para cometer um assassinato, não é necessário ser um psicopata, basta ter uma conexão emocional muito próxima com a potencial vítima. Dados estatísticos confirmam que cerca de 30% das mulheres vítimas de homicídios sofreram na mão de seus próprios cônjuges, enquanto 18,3% foram mortas por ex-cônjuges e 8,7% foram vítimas de estranhos. Em situações emocionalmente carregadas, as pessoas tendem a agir compulsivamente e irracionalmente, o que pode levantar consequências chocantes e irreversíveis. Em relação à natureza humana, podemos afirmar com confiança que ambas as afirmações são verdadeiras. A natureza humana pode ser tanto destrutiva quanto compassiva. A agressão ajudou a raça humana a sobreviver em condições adversas e a se tornar a espécie dominante no planeta. Ao mesmo tempo, nossa capacidade de colaboração e empatia nos permitiu criar a ciência, a fala oral e escrita, a arte, a cultura e, o mais importante, conseguimos conter nossos próprios instintos animais. Bom, pelo menos em certa medida. Obrigado por assistir.